Olá, como vão vocês? Sexta-feira, paz do Senhor. Novamente estamos aqui juntos para compartilhar tantas coisas maravilhosas que o nosso Deus, que é bom e maravilhoso, tem trazido, não é? Através da minha vida para vocês. Vamos aquecendo aqui, né? Os nossos motores para dar início. Sexta-feira, vamos, Salmo de número 20. Senhor nosso Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória. Senhor, unge esta mensagem neste dia. Bom dia, Juliana, já chegando no Face Live, pessoal, vai chegando. Estou super feliz. Ontem consegui, com a ajuda do Espírito do Senhor, fazer finalmente o meu podcast, ok? O podcast eu explico para vocês. É uma mensagem, não é? É sem vídeo, só mesmo a parte de áudio. E quando você abre o podcast, tem lá o assunto, não é? Vem uma introdução, uma musiquinha, né? Tem todo um formato diferente. E os podcasts têm sido muito atrativos, né? Porque se a pessoa está em locais que ela só pode escutar, ela quer fazer uma caminhada. Bom dia, Luísa. Então, é um veículo de comunicação que está agora sendo muito acessado, especialmente pelos jovens. E com a ajuda do Senhor, ontem eu consegui, né, botar para funcionar esse podcast. E o título, né, vamos dizer, o nome do podcast é Sabedoria para Viver. E não tem nada que a gente precise mais, né? Sabedoria para viver. Lá em Tiago ele diz, se você está precisando de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Ele não vai reter de você a sabedoria, ele dá liberalmente, mas as coisas com o Senhor, a gente precisa ser insistente nas nossas orações, porque a insistência mostra o quanto estamos realmente buscando, não é? Pedindo, buscando, batendo, procurando, não é? Não porque Deus não queira dar, mas porque nós precisamos buscar com tal intensidade que pela fé nós vamos ser capazes, neste poder imenso da fé, atrair aquilo que está no mundo invisível para o nosso mundo visível. Então, nós precisamos gerar as coisas a partir da nossa fé. Para isso, o Senhor nos concedeu o dom da imaginação, né, que você pode usar também. A imaginação ela pode ser usada contra você, ou ela pode estar submissa, sujeita ao Espírito de Deus. E toda a sua imaginação vai ser para trazer à existência as coisas que Deus já tem colocado no teu coração, que Ele já tem falado para você que você precisa fazer, né? Comece já a colocar a sua imaginação para funcionar, porque ela é uma força poderosíssima para ajudar você a gerar aquilo que você deseja na sua vida. Por isso, hoje nós vamos estar falando assim, de muita coisa boa que você pode, né, pegar e falar, vou exercitar a minha fé nisso, até que isso se torne realidade em minha vida. E nós vamos também estar continuando o nosso assunto sobre purificação, na medida em que o Espírito de Deus nos permitir, né, porque Ele está no comando, né, que Ele assuma realmente, que as palavras que eu vou entregar nesta manhã possam ir assim como uma seta, direto ao teu coração, atendendo a tua necessidade deste dia, porque a cada dia nós temos a provisão do Senhor, não é? Conversando com uma amiga, bom dia, Flávia. Ela gosta muito, né, de acompanhar o programa. E ela fala, olha, eu ligo o rádio, enquanto eu estou cuidando da minha mãe, eu vou ouvindo a mensagem e parece que o Senhor está falando somente para mim, né? A mensagem vem assim certinha, de acordo com a minha necessidade. E Deus, Ele tem o poder para fazer isso, eu não sei como é que Ele faz, né? E nós somos instrumentos para que
as palavras da minha boca sejam realmente certeiras, né, para ir de encontro à sua necessidade, porque eu sou uma comunicadora, não é? Esse é um dos dons que o Senhor me deu, foi a comunicação. Inclusive, eu fiz a faculdade de comunicação, não é? Eu sou uma jornalista, alguém treinado nessa área de comunicação, que fez a opção, né, de deixar de lado as coisas do mundo, a comunicação das mentiras dos homens, para ser uma trombeta, um canal para anunciar as verdades de Deus. Estas, sim, verdades, ok? E a verdade é aquilo que nos liberta. E vamos lá já para o salmo escolhido do dia aqui. É o salmo de número 19, diz assim a partir do verso 11: Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. Eu sou recompensado quando lhes obedeço. Então, sabedoria, né, Deus nos dá não somente para ouvir os ensinamentos que Ele traz, mas a recompensa vem quando nós obedecemos. Não adianta nada você ter sabedoria, você saber o que é necessário ser feito e você não fazer. Não é o que Tiago diz, né? A fé sem obras é morta. Você crê que isso é o certo, que você precisa fazer isso na sua vida, mas a vontade é fraca, a carne é forte, né? Se sobrepõe aquilo que o Senhor está falando para você fazer. E nós precisamos, né, andar em espírito, ouvir do Espírito, ser obediente àquilo que o Senhor deseja de nós, porque quando obedecemos, nós somos recompensados, nós vamos receber a recompensa, porque o Senhor nos dá ensinos, né? E esse ensino de Deus é sabedoria para mim. Vamos, verso 12, estou aí, Salmo 19. Quem pode ver os seus próprios erros? Isso é tão terrível, né? Quem pode ver os próprios erros? Ninguém, nós somos bem ceguinhos para enxergar as nossas próprias faltas. Por isso nós precisamos orar. Quem pode ver seus próprios erros, purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. É preciso que o Senhor esteja conosco neste processo de purificação, de forjar em nós a imagem de Cristo, de separar como o ourives que separa aquilo que é vil, aquilo que não faz parte da beleza da pedra. Ele vai tirar, né, para que o ouro fique puro, para que a pedra possa realmente brilhar em toda a intensidade que ela possa brilhar, que ela possa refletir a luz, né, da maneira mais perfeita possível, porque é isso que as pedras fazem, elas refletem a luz. E nós precisamos refletir a luz do Senhor. E com sujeira não dá, a sujeira cobre, né, toda a beleza. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Amém? Que oração, né? Muito boa, muito boa. Quem pode ver os próprios erros, purifica-me, Senhor, das faltas que eu cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que eu cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem, que a nossa vontade seja realmente livre, né? Que nós sejamos senhores da nossa própria vontade, que nós não permitamos que o inimigo venha dominar nenhuma área sequer da nossa vontade. Que a nossa vontade seja saudável, liberta, para que a gente faça aquilo que a gente decida fazer. E que nós possamos tomar sábias decisões, que a nossa consciência esteja bem afiada, bem limpinha, para nos ajudar a discernir aquilo que vem de Deus, daquilo que deve ser descartado, porque não veio dele. Assim eu serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos
sejam aceitáveis a ti. Ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Gente, é muito tremendo, né? Você pensar que o rei Davi, aqueles levitas lá no templo, eles escreveram, né? Os salmos são todos proféticos, todos lindos, que falam da palavra eterna que vem e ministra as nossas vidas, né? Nem sei quantos anos, né? Milhares de anos depois, milhares. Amém? Então vamos aqui, vamos seguindo em frente com tudo aquilo que nós precisamos compartilhar com vocês hoje. Hoje pela manhã eu estava observando o livro de Atos. Depois nós vamos voltar aí nesse tema da purificação, mas eu quero ir lá no livro de Atos, no capítulo 27, porque eu creio que este é o maná fresquinho que nós temos para hoje. Atos 27, lá no verso 13 em diante, nós vamos ver uma tempestade no mar. Algumas vezes foram registradas essas tempestades no mar. Paulo, ele viajava muito, né? De navio, eles viajavam muito. Eles usavam muitos barcos na época de Jesus também. Nós vamos ver uma outra tempestade acontecendo quando o Senhor foi libertar o Gadareno, né? Lá em Marcos 4 e 5. E nós já estivemos falando, né, sobre essas ventanias nesses dias. E interessante que nós começamos a falar do vento lá em Gênesis 8:1, quando o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, ele começou a soprar, as águas, né, foram divididas, água de cima, água de baixo, o vento e a palavra. Depois nós vimos em Gênesis 14, quando Moisés estendeu a mão, né, sobre o mar, e o Senhor com um vento leste muito forte, um vento que eles calculam um vento de 100 km por hora, é um vendaval realmente muito forte, né, fez com que as águas do mar recuassem para o povo passar. E nós vimos, né, o aperto que eles passaram, estando ali, como a prova de fé foi grande, né, Faraó de um lado, o mar do outro lado, aquela ventania que carregava tudo durante toda a noite, mas finalmente veio a vitória. Então nós vimos o sopro do Espírito como um divisor de águas, e eles passaram do medo, do pânico para a liberdade e para a vitória contra os inimigos. Mas algumas vezes este vento que vem, não vem só da parte do Senhor. Nós vamos ver que nessa ocasião aqui de Atos, na ocasião em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia para fazer a libertação do Gadareno, uma ventania, também uma tempestade se levantou. Por isso nós sabemos que por trás das grandes tempestades, muitas vezes estão espíritos de destruição. Todas as vezes que eu vejo uma tempestade se aproximando, as nuvens ficando escuras no céu, eu levanto as minhas mãos e eu comando, em nome de Jesus, que esta chuva seja uma chuva de bênção. Que ela venha mansa, que ela venha suave, que ela venha para abençoar. Eu abençoo esta chuva e eu repreendo e expulso todos esses espíritos malignos que querem trazer morte e destruição, né? Eu repreendo esses espíritos e ordeno que as nuvens muito negras se dispersem. E é tremendo como esta oração é atendida vez após vez, não somente aqui no Brasil. Eu faço isso através da internet, do WhatsApp. Eu ordeno, eu comando as tempestades na Índia, no Nepal, não é?
E realmente o Senhor ouve a nossa oração. E se você acha isso estranho, não acha isso estranho, não. Por quê? Quando houve a tempestade lá no Mar da Galileia, e os discípulos de Jesus quase morreram com aquela tempestade, em vez de repreender a tempestade, não é? O Senhor Jesus, ele exortou seus discípulos bem duramente, falou: poxa, vocês ainda não têm fé? O que vocês estavam fazendo aí, morrendo de medo, em vez de ordenar que se dispersasse? Porque aquela tempestade foi levantada por demônios, tá bom? Nós vamos voltar lá daí a pouquinho. Mas eu estou aqui em Atos 27, que vai falar sobre outra tempestade no mar. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensavam que podia fazer o que tinham planejado, né? Começou assim. Né? Às vezes o inimigo, ele vem como um ventinho fraco, né? Como que fala uma marola. E você acha, é só um ventinho, e você não se precaver, né? Você não ouve a advertência do Senhor, e você vai, né? Até o momento em que você vê que você está morrendo no meio de uma tempestade, né? Que você está afogando no mar. Então é muito perigoso, ok? Você tem que prestar atenção nos avisos do Espírito de Deus. Porque muitas vezes, né, é o que a gente fala, coloca o sapo na água ali, né? A água está fria, a água está morna e a água vai esquentando. E o sapo não percebe que a água vai esquentando. Quando ele vê, ele já não tem mais como pular fora daquela água, daquele lugar. E é assim que o inimigo age com as nossas vidas. Sempre ele vem, né? Como as irmãzinhas do fogo gostam de falar, ele vem com sapatinho de lã, né? Sem fazer barulho, sorrateiramente. Ele vai trazendo, né, situações, ele vai ganhando um pedacinho aqui na sua vida, um espacinho a colar, e quando você vê, nhaco, ele já te pegou e te dominou, porque você não vigiou. Não é? É necessário vigiar. Nós não podemos bobear com o pecado, nós não podemos dar oportunidade, a menor que seja, um pensamento maligno, uma imaginação errada que você dá lugar. Ali ele já botou, já escorou o pé dele na porta, que vai ser difícil você fechar. E ele vai só empurrar esta porta com mais e mais força. Então, não permita que o inimigo ganhe sequer um pezinho para dentro da sua porta. Fecha a tua porta, né? Como o Senhor falou lá para Caim, o pecado jaz à sua porta. Se você não vigiar, ele vai entrar e ele vai te destruir. E Caim não vigiou. Por mais que o Senhor avisou o pecado, já você vai ficar com essa cara feia, você vai dar lugar a esse ciúme que você está do seu irmão, você vai dar lugar a esta inveja, você vai dar lugar a esta cobiça, você vai dar lugar a esse desejo ilícito da carne, a essa concupiscência dos olhos. Olha, vigia, você está dando lugar para o inimigo. Não é hora disso, é hora de purificação. O Senhor está fazendo separação na terra. Purificação. É como eu disse, você coloca uma água numa vasilha, numa jarra, e fica ali observando que, né, o sujo, a sujeira vai descer e a água vai ficando cada vez mais pura, mais límpida. Este é o processo da purificação. Envolve separação. Por isso temos a palavra do Senhor, que é a espada de dois gumes, que é capaz de penetrar profundamente nas nossas vidas. A palavra nos ajuda a separar o que é vil do que é santo, do que é puro. Porque só o que é puro vai entrar no reino dos céus. Né? Você está perdendo tempo ajuntando o que vai queimar aqui na terra. Não é? Não ajunte coisas aqui deste mundo, a traça corrói, a ferrugem destrói. Não ajunte segundo os valores deste mundo. Não acumule riquezas que vão te aprisionando. Você é um rio, você tem que correr, você tem que abençoar, você tem que jorrar, você tem que
né? Receber em abundância para transbordar. Se der tempo, vamos aí nesse tema também. Gente, eu parei aqui, né, nesse primeiro verso, e a mensagem nem era essa, mas ela acabou de ser. Se você, né, serviu o chapéu na cabeça, bota o chapéu, porque sempre que o Senhor está falando, nós temos que experimentar o chapéu para ver se não é para a nossa cabeça, tá bom? Bom dia, Maria Cristina. Então, o vento começou a soprar do sul, um ventinho fraco. E eles, então, se deixaram enganar. Eles pensaram que podiam fazer o que tinha planejado, não é? E levantaram a anca e foram navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, como eu disse para vocês, não é só o Espírito de Deus que sopra. O diabo faz aquilo que Deus faz, ele também faz, ele copia. Ele não sabe criar nada. Então, de repente, o vento começou a soprar forte, chamado Nordeste. Ele veio da ilha e arrasou. Arrasou não. Arrasar ele vai arrasar depois, mas aqui ele arrastou o navio de tal maneira. Aqui é o apóstolo Lucas. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E Lucas era um médico, mas ele era muito bom também em navegação. Ele conhecia tudo sobre navegação, então ele dá todos os detalhes. Ele é muito interessante. E Lucas é aquele que foca em Jesus, a parte de Jesus como homem, justamente por ser médico. Então ele tem como eu vou dizer assim, uma visão, né? Uma maneira de enxergar que é única. E ele então começa a falar aqui em detalhes o que aconteceu. Não é que veio essa ventania de repente e arrastou, e eles não puderam fazer mais nada, né? Eles não puderam mais seguir na direção certa. Viu? Começou com um ventinho pequeno. E quando eles se deram conta, perderam a direção, não estavam mais no comando. Assim é nas nossas vidas, você dá um pequeno espaço para o inimigo e quando você vê, você não é mais dono da sua vontade. Ele vai te arrastar para o lugar aonde você não queria ir, mas a hora que você vê, você já está lá onde você não queria ir, você de novo está lá, está lá, está lá, e você não consegue vencer aquela situação de pecado. Por quê? Porque você deixou, né, ele entrar, você não vigiou no primeiro momento, você deixou que ele encontrasse espaço na sua vida e começasse a controlar a sua vontade. E você vai ver que quando o barco da sua vida não está debaixo do comando de Deus, você vai seguir para muito sofrimento e destruição. Então é melhor, ok, que você deixe o vento do Espírito Santo soprar nas suas velas, te conduzir, né, para o rumo certo. Do contrário, você vai dar, como a gente diz, com os burros na água. Eu não sei bem qual é essa expressão, é bem antiga, né? Mas é coisa boa, não é? Então, veja bem, eles não puderam fazer mais nada para seguir na direção certa, perderam o controle. Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Não tinham forças para lutar contra aquela situação. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Né? Já tiveram aí que desviar do caminho. Né? Uma segunda opção, pelo menos, né, para tentar ali se poupar do pior. E ali, com muita dificuldade, nós conseguimos recolher o bote do navio, aquele bote, né, que fica pendurado para socorro, né, caso o navio afunde. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram no casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. Será porque o inimigo estava movendo aquela tempestade forte?
fortíssima. Já já nós vamos descobrir. Lá em Gadara, ele estava tentando evitar que Jesus chegasse e derrotasse o principado que controlava a população naquele lugar, né? E aqui, porque o inimigo estava lutando com esse vento terrível, né? Essa tempestade, contra o navio onde Paulo estava. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. No outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não podemos ver o sol, nem as estrelas. Você vê que Lucas estava com ele ali, né? Ele narra isso em primeira pessoa. E o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Que coisa terrível esse momento, né? Quando você deixa o inimigo assumir o controle da situação, que você chega a perder qualquer esperança de se salvar. Que situação horrível, né? Se você está aí nessa situação de perder a esperança de se salvar, o socorro do Senhor vem toda vez que você clamar por Ele. Veja bem no que vai dar essa situação. Fazia muito tempo que eles não comiam nada, estavam enfraquecidos, né? Nós podemos ficar fracos na carne, né? No nosso corpo, sem comer, e podemos nos tornar enfraquecidos também pela falta do alimento espiritual, que é a leitura da palavra de Deus, que é gastar tempo meditando na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Pai, na pessoa do Espírito. Ah, isso é tão importante. Oh, meu coração, né? Ele está doído, não é? Está doendo o meu coração. É como se eu tivesse entrado na intercessão por você que está ouvindo esta palavra agora e que está se sentindo assim, num barco levado por uma ventania sem rumo, não é? Que perdeu a esperança de salvação. E o texto fazia muito tempo que eles não comiam nada. É preciso que você se alimente das boas palavras de Deus, como essas palavras que eu estou trazendo nesta manhã para você. É preciso que você retome a leitura da sua Bíblia e você vai ver como imediatamente você vai começar a se fortalecer. Não pode ficar sem comer. E então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Paulo estava nesse navio, remando, ele e Lucas. Não sei se Lucas também estava na mesma condição de Paulo. Ele estava ali, o médico Lucas, né? Possivelmente estava trabalhando como médico naquele navio, enquanto Paulo estava sendo levado para ser julgado em Roma. Estava ali nos remos, remando, né? Num trabalho escravo no navio, acorrentado, assim que Paulo estava. Mas aquelas correntes não o prenderam, aquela tempestade não o amedrontou, a situação de prisioneiro não o constrangeu, porque ele, né, estava assim só do lado de fora, do lado de dentro. Ele estava cheio de luz, cheio de paz, cheio da autoridade do Senhor. Ele não estava, né, como a gente diz, starvation, ele não estava... eu veio a palavra em inglês e não veio em português. Ele não estava perecendo de fome, porque ele estava cheio da palavra e da força do Senhor, não é? Então, ele tinha essa força maior que vem do Espírito e, por isso, ele se colocou de pé no meio deles e trouxe a luz, e trouxe a orientação, e trouxe a palavra do Senhor. E disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, porque Paulo falou: não vamos nesta viagem. E eles decidiram ir, né? O vento está fraquinho, vamos nessa.
Quantas advertências você tem recebido dos servos do Senhor? Não entra nessa furada, não vai neste barco, não dá lugar ao pecado na sua vida, não fica nesta situação ilícita, não fica vendo essas coisas que não glorificam a Deus, não fica falando as coisas que não glorificam a Deus. Sai desta vida. Quantas vezes, né? Ouvimos palavras dos profetas do Senhor, como essa que você está ouvindo agora. Está errado, conserta a tua vida com o Senhor, mas você não ouviu, você não está ouvindo e você está colhendo agora o fruto da desobediência, da surdez, né? Jesus fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas eles não tinham ouvido a Paulo. E Paulo prossegue, se vocês tivessem me ouvido, não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora, olha a chance do arrependimento chegando aí de novo. Mas agora eu peço que tenham coragem. Tenha coragem. Ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Não é? Os prejuízos materiais, alguns prejuízos vão acontecer, mas a chance de salvação continua de pé enquanto você estiver vivo e capaz de se arrepender. Então ele disse para aqueles homens, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus a quem eu pertenço, oh, gloriosa palavra, você pode dizer? Veio até mim um anjo do Senhor, esse Deus, esse Pai a quem eu pertenço. Eu fui comprada, fui lavada no sangue do Cordeiro, fui comprada pelo sangue de Cristo, purificada, santificada, lavada, enxaguada. E eu falo em nome deste Deus a quem eu pertenço. Eu sou dele e ele é meu, Yeshua HaMashiach, ok? Ele é a minha salvação, ele é o meu refúgio, ele é o meu barco seguro. Então, Paulo estava dizendo, este Deus a quem eu pertenço e sirvo, você está servindo a este Deus como eu? Ele apareceu a mim, este anjo, né, desse Deus a quem eu pertenço. O Senhor mandou um anjo falar comigo e ele disse, Paulo, não tenha medo. Sempre, sempre, sempre o Senhor vai dizer para aqueles que pertencem a Ele, que o servem, que o obedecem. O anjo do Senhor, o mensageiro de Deus vai sempre trazer esta palavra, não temas porque eu estou contigo. Então veio este anjo e disse, Paulo, não temas, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. Ele estava indo para Roma para ser julgado em Roma pelo César. E o diabo estava lutando para que ele não chegasse a Roma e queria matá-lo ali mesmo no mar, para que com ele não chegasse a mensagem da salvação ao povo romano. Toda vez que você mexe com a obra missionária, que você está indo para levar luz nas trevas, o inimigo se levanta, a batalha se levanta, os vendavais se levantam. E por isso é preciso que você use a autoridade que Deus te deu e diga, não, saia da minha frente porque eu vou passar. E nesse caso, né, Paulo não estava ali no comando, mas o Senhor estava no comando da situação. E o Senhor disse, você precisa ir até a presença do imperador. Então você não vai morrer neste mar aqui não. Entendeu a mensagem? Quando nós temos algo para fazer para Deus, que nós estamos no propósito de Deus, quando você está servindo ao Senhor, você não vai morrer. O diabo não tem poder de te matar antes que você termine a sua tarefa, antes que você conclua o seu comissionamento. Dá para entender? Dá para entender?
Você é imortal até que você termine aquilo que você precisa fazer nesta terra, desde que você, né, pertença ao Senhor e que você esteja servindo a esse Deus maravilhoso. Ele garante, né, a sua vida contra todos os ataques que se levantam do inimigo para tentar cortar o teu caminho e ceifar a tua vida antes do tempo. Então, se você não está dando espaço para o inimigo, né, ele não vai ter esse espaço e o Senhor vai estar no comando da tua vida. Não tem vírus, não tem pandemia, não tem nada, nada que possa contra você. Vamos vendo aqui. E o anjo fala isso: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, olha que lindo, e Deus, na sua bondade, e Deus, porque Ele é muito bom e maravilhoso. Oi, Emerson, bom dia, querido. Não perca esse programa, você que está chegando agora, começa, vai lá do começo, ouve a mensagem do princípio, ok? Então, você precisa ir até a presença do imperador e Deus na sua bondade. Esse Deus é bom. Esse Deus é muito bom. Então, Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Tem pessoas viajando no barco contigo, elas fazem parte da tua viagem, são seus companheiros de jornada, as suas companheiras de jornada. Os companheiros de Paulo ali eram ímpios, eram romanos ímpios, homens terríveis. Os outros eram prisioneiros seguindo com ele para Roma, sabe-se lá quantas pessoas tinham matado, o que esses homens violentos tinham feito, não é? Não sabemos, aí era uma população ímpia neste barco, mas Deus, na sua bondade, concedeu a Paulo a vida de todos aqueles que estavam viajando com ele. Que o Senhor possa, na sua infinita bondade, nos dar esta mesma graça, né? Este mesmo conforto, não é? De ouvir as nossas orações e poupar a vida de todos os que estão viajando conosco. Os nossos filhos, pais, tios, primos, irmãos e irmãs na fé, pessoas que convivem conosco. Senhor, nós te pedimos, todos aqueles que estão caminhando nesta jornada conosco, que o Senhor poupe-lhes a vida, que haja salvação de cada um deles, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Esse Deus é um Deus de bondade. E Paulo, então, termina a mensagem dele para aqueles homens. Por isso, homens, tenham coragem, tenham bom ânimo. Não é assim que o Senhor manda a gente andar? Coragem, bom ânimo. Podemos ter bom ânimo sabendo, né, que nós cremos num Deus que é bom. E então Paulo diz: homens, coragem, eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que Ele me disse. Olha a fé de Paulo. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Ok? Então, o navio iria se perder, mas as vidas daquelas pessoas, né, iam ser salvas. E o Senhor transformou mais uma vez todo mal em bem. E eles então foram arrastados para uma ilha. 2 semanas depois, olha o preço de quando você sai da rota. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados à tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. A hora mais escura vem antes do livramento.
Então jogaram no mar uma corda com peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Bem fundo ainda, né? 36 metros de fundura. Mais adiante, mediram de novo, aí já era 7 metros, e eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas de noite, tudo escuro, não estavam vendo nada. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aqui eles já estão orando. Estão pedindo pelo amanhecer, estão pedindo pela luz de Deus chegar naquela situação, né, de tremendo medo e escuridão. Aí os marinheiros, teve os marinheiros lá que tentaram escapar do navio, eles não confiavam no Senhor, não é? E estavam tentando, né, escapar por conta própria. Baixaram o bote no mar, fingindo que ia jogar âncoras na parte da frente do navio. Mas Paulo, né, um homem de discernimento, disse ao oficial romano e aos soldados: esses marinheiros, se não ficarem no navio, vocês também não vão poder se salvar. Ou faz do jeito de Deus, ou nada feito. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: agora comam, né, tenham fé. Mudem de atitude. Não pensem que vocês vão morrer. Vocês vão viver. Vocês precisam comer para seguir a vida. Se alimentem, se fortaleçam. E ele diz, já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Você sabe que a Páscoa foi celebrada no 14º dia, ok? 14º dia daquele mês foi celebrada a Páscoa. Né? Mataram o cordeiro, passaram o sangue nas umbrais da porta, aquele sangue que deu o livramento, não é? E eu lembro muito bem, porque o meu aniversário é no dia 14, o dia da queda da Bastilha. 14 é um número bastante interessante na palavra de Deus. 14 é 2 vezes 7. 7 é um número de algo muito completo, não é? E então, dia 14 era o dia da Páscoa, né? Que foi imolado o cordeiro, o sacrifício muito mais que perfeito. E 14 dias, né? 2 semanas, esses homens estavam ali nesse pânico, já achavam que ia morrer. E eles estavam há 14 dias esperando sem comer nada, mas agora era a hora da redenção. Agora comam alguma coisa, por favor, né? Agora é hora de comer o cordeiro, vamos comer o cordeiro. Porque depois de comer o cordeiro, você sai do cativeiro para caminhada no deserto, para a conquista da Canaã. Então, estes homens, para sair, né, daquele pânico, daquele medo, daquela hora de trevas para a hora da luz, eles deveriam se alimentar. E eu sei que Paulo deve ter orado por aquele alimento, né? Que aquele alimento fosse como o corpo de Cristo, capaz de livrá-los da morte, de poupá-los fisicamente, de trazer saúde e bênçãos para a vida daqueles homens. Então, eles comeram, né? Paulo falou, vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo. É um ato de fé. Nós não vamos morrer, nós vamos viver, vamos nos alimentar, né? Vamos nos alimentar da carne do cordeiro. Eles comeram na véspera de quando passou o anjo da morte, e o anjo da morte não pôde matá-los porque estavam alimentados pelo Cordeiro de Deus, pela vida de Jesus Cristo. Então Paulo diz, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Não é? Com certeza Paulo orou, abençoou. Olha bem, o 35. Em seguida, Paulo pegou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Olha que lindo! E depois partiu o pão e começou a comer. Era o corpo de Cristo que ele estava servindo a toda aquela tripulação para que recebessem vida, para que o anjo da morte não agisse ali naquele navio e não levasse uma vida sequer. O poderoso corpo de Jesus, o poderoso pão.
a poderosa palavra de Deus. Então, eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Vocês podem estar certos que se foi mencionado o número 276, aqui tem um significado. Eu vou até depois pesquisar. Você pode pesquisar este número 276. Ele aparece outra vez na Bíblia? Onde ele aparece? O que significa este número? Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Né? Comeram pão abençoado. E aí não precisavam mais daquele trigo, jogaram fora. Né? Iam ser sustentados pela graça de Deus. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá naquela praia. Cortaram as cordas das âncoras e largaram no mar e desamarraram os lemes. Aqui eles já estão confiando no Senhor. Né? Entregaram as suas vidas e entregaram o destino do barco nas mãos de Deus. Em seguida, suspenderam a vela do lado dianteiro para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu no banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram de matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. Assim cumpriu a palavra do Senhor, que ninguém perderia a vida, né? Mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas, pedaços de navio, e foi assim que todos chegamos à terra, sãos e salvos. Até Lucas, que está narrando. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta e que os moradores dali, né, nos trataram com muita bondade. Estava chovendo, fazendo frio, e eles foram acender uma fogueira. E Paulo, ajuntando os gravetos, né, foi jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se à mão dele. O inimigo ele não queria desistir de matar Paulo. Aquela víbora venenosa veio e mordeu na mão dele, mas ele estava cheio da luz do Senhor. Quando você está cheio desta vida de Deus, você pode caminhar em vitória. O inimigo não tem poder para ceifar a sua vida. Como Jesus, ele mordeu o calcanhar, mas Jesus esmagou-lhe a cabeça. Paulo, aqui, a víbora tentou matá-lo, o inimigo tentou matá-lo no mar, a víbora tentou matá-lo, né? Mordendo aquela serpente venenosa em sua mão. E Deus deu um show, transformando todos os intentos do maligno, né, contrário aos propósitos dele. Em favor, ajudando os propósitos de Deus. Paulo jogou ela no fogo, né? E ficou todo mundo achando que ele ia morrer. Ele não morreu. Pensaram, né? Ah, nossa, é um assassino, escapou do mar. Mesmo assim, a justiça divina não vai deixá-lo viver. Acharam que era justiça divina, mas não era. Era um ataque do maligno contra a vida dele. Ele não sentiu nada, né? Não caiu morto. E eles começaram a ver que nada acontecia e começaram então a pensar, esse homem é um Deus. E dali, né, se vocês quiserem, continue lendo a história, porque o nosso tempo acabou. Ele vai curar todos aqueles doentes naquela ilha, né? Vai ser tremendo. Deus vai usar para que as pessoas daquele lugar pudessem alcançar salvação. E é assim que o nosso Deus faz. Ele é justo, ele é bom, ele é fiel, né? De vez em quando a serpente tenta, mas ela não aguenta, porque maior é o poder de Deus na minha vida, na sua vida, né? Se você confia nele. Todos os outros temas que me organizei para fazer ficaram por aí. Vamos depois. A gente vai continuar, tá bom? Vamos continuar, mas foi esse o texto que me deu, né, que o Senhor me deu hoje de manhã quando eu pedi, e eu resolvi navegar por esse mar. E foi maravilhoso, não foi? Navegar juntos na palavra do Senhor. Muito obrigada pela sua audiência. Fica na paz. Bom fim de semana. Paz.
Bom dia.